finja que já deu certo. Mas não como uma farsa, não como quem se engana para suportar o fracasso, e sim como quem finalmente entendeu uma das verdades mais profundas do funcionamento da mente humana e do universo que te rodeia. Você está preso em padrões que nem são seus, padrões herdados, padrões ensinados, padrões forçados em você desde o primeiro choro que deu nessa terra. E esses padrões, como paredes invisíveis, têm limitado o que você acredita que merece, o que você acredita que pode conquistar, e o mais grave, têm limitado o que você acredita que é. Você acorda todos os dias esperando por um sinal externo, uma mensagem, uma oportunidade, uma porta aberta. Mas isso nunca vem, porque o mundo não responde ao que você deseja. O mundo responde ao que você projeta. Você age como se fosse fraco, e é assim que o mundo te trata. Você fala como se não tivesse valor, e é assim que os outros te escutam. Você se comporta como se não fosse digno, e é assim que a vida te devolve tudo. Carl Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, para muitos, tem um nome: medo de ser grande. Parece contraditório, mas não é. O que mais paralisa as pessoas hoje não é o medo de falhar, é o medo de se verem de verdade como alguém poderoso. Porque assumir esse lugar exige algo que poucos estão dispostos a pagar: responsabilidade, coragem, transformação. Requer matar a versão que você foi a vida inteira, a versão acomodada, domesticada e sabotada. E a verdade é, muita gente prefere o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Mas eu preciso que você entenda isso agora. Você não é uma fraude. Você está sendo treinado para acreditar que é pequeno. O mundo moderno te oferece distrações, comparações, medos fabricados. Ele te ensina que a perfeição é inalcançável e que você só será feliz quando chegar lá. Mas esse lá nunca chega, porque o jogo foi feito para te manter preso. E é por isso que você precisa inverter a lógica. Haja como se já tivesse dado certo. Haja como quem tem fé, não como quem mendiga esperança. Haja como quem já tem o que precisa, porque aí o mundo, o universo e até mesmo as suas células vão começar a se alinhar com esse novo script. O corpo acredita no que a mente repete. A alma acredita no que o corpo sente. E o mundo acredita naquilo que sua energia comunica. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem dizer uma palavra, impõem presença? Elas entram em um lugar e tudo parece girar em torno delas. Elas não são melhores do que você, mas elas carregam algo que você ainda não desenvolveu: autoridade interna. E autoridade não se compra, não se herda, não se copia, ela se constrói. E tudo começa quando você para de andar como derrotado e começa a se comportar como alguém que já sabe: eu estou indo em direção ao meu destino, não importa o tempo. Você não precisa esperar mais um dia. Não precisa juntar todas as peças, não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa tomar uma decisão. A decisão de agir como quem já venceu. Não é um teatro, não é auto-engano, é reprogramação. É a ativação de um código que já existe dentro de você, mas que só responde à coragem de quem ousa agir diferente. No fundo, você sempre soube que havia algo maior te chamando. Sempre sentiu que não nasceu para viver na média. Sempre sentiu que havia mais. E é exatamente por isso que a sua frustração dói tanto, porque sua alma está em descompasso com o que ela sabe que nasceu para ser. Mas agora você vai virar essa chave. E quando virar, nada mais vai ser como antes. Você sabe por que parece que nada dá certo para você? Porque por dentro, você já se despede das coisas antes mesmo de tentar segurá-las.
Você começa um projeto com um pé na esperança e o outro no fracasso. Você sonha com um futuro brilhante, mas o seu coração está algemado em tudo o que deu errado no passado. Você quer crescer, mas carrega uma culpa escondida que te diz: eu não mereço isso. Carl Jung escreveu: enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso irá dirigir sua vida, e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que acontece com você. Você pensa que tem má sorte? Pensa que o universo te ignora? Pensa que Deus te esqueceu? Mas o que está te sabotando não é o universo. É o seu sistema interno, invisível, oculto, mas absurdamente ativo. Um sistema construído a partir de cada trauma, rejeição, crítica e abandono que você viveu. E aqui está a grande verdade. Você está tentando manifestar uma vida nova com uma mente velha. Você ora por milagres, mas carrega o medo de ser feliz. Você deseja oportunidades, mas não se sente digno de aproveitá-las. E o universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você acredita de verdade. Haja como se já tivesse dado certo, porque é assim que você reconfigura o campo invisível ao seu redor. Não existe coincidência quando você anda com clareza e postura. A forma como você entra em um ambiente, como você se apresenta, como você fala, como você se comporta no silêncio, como você pensa quando ninguém está olhando. Tudo isso envia um sinal. É o seu sinal de frequência. E ele diz ao universo: eu sou isso, eu vibro isso, eu aceito isso. E a resposta vem na mesma medida. Só que você tem feito isso ao contrário. Você se arrasta, fala baixo, se diminui, se desculpa por existir. E o mundo responde com rejeição, portas fechadas e pessoas que refletem exatamente aquilo que você acredita sobre si mesmo. Mas a boa notícia é que você pode mudar. Você pode recodificar esse sistema. E tudo começa aqui, agora, com uma simples decisão: agir como quem já tem, como quem já é, como quem sabe que o seu sucesso não é sorte, é só questão de tempo. Preste atenção. Você não precisa ter nascido em berço de ouro, você não precisa conhecer as pessoas certas, você não precisa de um milagre externo. Você só precisa fazer uma escolha interna. Não ser mais quem você foi até agora. E se essa mensagem está te atravessando, se você sentiu um calor no peito, um arrepio, uma vontade de mudar tudo, isso não é coincidência. Talvez seja o primeiro sinal claro que a vida te dá em meses. E se for, o que você vai fazer com isso? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você já foi escolhido para essa transformação. E eu quero que você me prove agora que está comprometido com a sua mudança. Como? Com um gesto simples, mas simbólico. Aqui, neste exato momento, tome uma atitude que represente a sua nova identidade. Clique no botão de inscrição. Mas não por mim, por você. Porque quando você faz isso, você envia uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu estou dentro. Eu aceitei o chamado. Eu não sou mais o mesmo. E se alguém tentar te ridicularizar por isso, se alguém disser que é só um clique, lembre-se, os tolos subestimam os pequenos começos, mas os sábios sabem que grandes revoluções começam com gestos sutis. E se você já é inscrito aqui, saiba que você faz parte de um exército de pessoas que decidiram despertar. Você não está sozinho. Você faz parte de uma irmandade silenciosa, uma legião de pessoas que entenderam que a vida só começa de verdade quando você para de viver como vítima e começa a viver como criador. E agora, vamos ao próximo passo. Você já decidiu agir como quem venceu. Você já entendeu que a sua mente é o molde da sua realidade. Mas aqui vai uma pergunta que vai te fazer tremer por dentro. Por que você está tão apegado ao fracasso? Porque a resposta real pode mudar tudo. Você está pronto para isso? Sabe por que parece que a vida te ignora? Porque, sem perceber, você está gritando para o universo que ainda não está pronto.
Sim, mesmo quando você diz que quer vencer, que quer dinheiro, que quer amor, existe algo na sua frequência, no seu comportamento, no seu olhar diante do espelho, que revela outra coisa. Insegurança, medo, vergonha, dúvida. É como se uma parte de você dissesse: eu quero ser respeitado, mas outra parte sussurrasse: mas eu ainda não me respeito o suficiente. O universo não te escuta pelas palavras. Ele te responde pela vibração. E a vibração mais poderosa que existe não é a do desejo, é a do merecimento. Quando você age como se fosse impossível não dar certo, quando você caminha como quem já venceu, quando você fala como quem já tem algo maior se movendo por dentro, é como se as portas começassem a se abrir sozinhas. E não é mágica, é física espiritual. Carl Jung dizia que você atrai aquilo que é compatível com o seu inconsciente. Ou seja, a sua realidade não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. E aqui está a chave mais profunda disso tudo. Enquanto você viver como vítima da vida, nada será seu. Mas no instante em que você assumir o lugar de criador da sua jornada, o que é seu começa a vir ao seu encontro. Agora eu te pergunto, você já decidiu ser esse criador? Você já decidiu de verdade ou ainda está esperando que alguém te diga o que fazer? Porque se você está ouvindo isso aqui até agora, é porque algo dentro de você já foi despertado. E não é um vídeo qualquer. Isso aqui é um espelho. Você não está aqui por acidente. Você está porque, de alguma forma, sua alma pediu para ouvir essas palavras. E se você sentiu isso, é a vida testando sua prontidão. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse momento? Vai apenas seguir rolando a tela como se nada tivesse acontecido? Ou vai marcar esse instante como o ponto de virada? Sim, isso pode parecer só mais um vídeo, mas talvez seja o sinal que você pediu em silêncio ontem à noite. E se for, você vai deixar passar? Faz o seguinte: se isso aqui te atravessou de verdade, se você sentiu que essa mensagem foi escrita para você, então mostre que você entendeu. Marque esse instante, inscreva-se agora e faça isso por um motivo, não pelo conteúdo, mas porque isso representa quem você está decidido a se tornar. Quando você clica, não está só ativando um sininho, você está apertando o botão do seu próprio renascimento. Está dizendo para o universo: eu estou aqui, eu acordei e agora tudo vai ser diferente. E acredite, o universo escuta quem fala com verdade. Você sabe qual é o maior erro que alguém pode cometer depois de acordar espiritualmente? Voltar a dormir. Ignorar os sinais, desacreditar do próprio processo, deixar que as vozes antigas do medo, da dúvida, da vergonha, coloquem a alma de volta na coleira. Você já ouviu a verdade. Você já sentiu que há algo maior te chamando. E agora, existe uma decisão diante de você. Voltar para a zona escura e confortável da estagnação ou continuar andando mesmo sem ver o caminho inteiro? Carl Jung dizia que aquilo que você mais precisa encontrar estará no lugar que você menos quer olhar. E talvez esse lugar seja dentro de você mesmo. Talvez seja finalmente aceitar que a vida nunca te deveu nada, mas que você se deve tudo. Sim, o que é seu vai te encontrar. Mas isso só acontece quando você se encontra primeiro. Quando você deixa de correr atrás de migalhas, de amores mornos, de caminhos tortos e passa a viver com a postura de quem sabe que está alinhado com um propósito maior. E sabe o que acontece nesse momento? As pessoas certas começam a aparecer, as portas certas se abrem, as oportunidades certas se revelam. Não porque você forçou o mundo, mas porque você se tornou alguém que o mundo não consegue mais ignorar. E é por isso que essa é a sua missão agora. Se tornar o tipo de pessoa que aquilo que você quer está buscando. Não é sobre correr atrás, é sobre se tornar magnético. É sobre viver tão alinhado com sua essência, com sua verdade, com seu chamado, que tudo que é seu venha na sua direção como se fosse inevitável. Por que é? Mas só depois que você acredita. E se essa jornada faz sentido para você,
se essa conversa te tocou de verdade, então agora é a hora de selar esse novo ciclo. Inscreva-se, mas não como quem clica num botão. Inscreva-se como quem planta uma semente, como quem escreve um novo capítulo da própria história, como quem diz: a partir de hoje eu decidi ser encontrado. E depois que fizer isso, volte aqui nos comentários e escreva uma única frase: eu estou pronto para ser encontrado. Quem ler vai saber e você vai lembrar. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de um começo silencioso para ativar a maior reviravolta da nossa vida.